Doutora, onde eu trabalho tem um cara que todo dia parece que é Natal. Passou a mão no cabelo, neva. O que digo pra ele? Sinceras são as veras. Sinceras são as veras. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com a autoestima da maioria das mulheres, que é a saúde dos cabelos. Eu sou Jerusa Teixeira, estou aqui com a minha amiga Karina, Cecília e Vanessa. E hoje a gente vai receber a doutora Nathalie Haddad, que é uma especialista em cabelo, cuidados com cabelo, prevenção da queda de cabelo e calvície, e que compartilha muito conhecimento nas redes sociais para ajudar as pessoas a cuidarem dos seus fios e do couro cabeludo. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, com esse grupo de mulheres maravilhoso, para falar sobre esse assunto que gera tanta dúvida, curiosidade. Quem aí não tem uma queda ou já teve queda de cabelo, então vamos esclarecer aqui todas as dúvidas de vocês. Acho que é bem comum, né? Muito comum. Muito comum. Vamos começar falando assim, ó, o que a gente faz em casa de errado? Assim, lavar o cabelo todo dia, dormir com ele molhado. Uma coisa que eu amo, que deve ser super saudável, que é dormir com ele molhado e amarrado. Que aí ele já acorda com os cachos naturais. Então, assim, quais são a as receita da tragédia, da quebra do cabelo? Quais são as piores coisas que a gente faz? Então é isso. Então essa questão da frequência de lavagem é uma questão muito comum, muita gente tem dúvida. Mas é melhor, todo mundo acha que é ruim lavar todo dia, mas não é. Então é melhor lavar todo dia do que ficar muitos dias sem lavar. Eu brinco que cabelo não é planta, então não tem problema você lavar demais, não vai estragar a raiz, muito pelo contrário. Então o cabelo saudável é aquele que tem o couro cabeludo limpo. E aí a frequência ideal para cada pessoa, isso é muito individual. Então assim, quem tem a tendência de ter o couro cabeludo oleoso, deve lavar todo dia ou, no máximo, um dia sim, um dia não. E aí vai depender, por exemplo, às vezes não tem o cabelo oleoso, mas faz atividade física todo dia, também tem que lavar, porque o suor também prejudica a saúde do couro cabeludo. Mas não pode dormir com ele molhado. Então, essa é a questão. Nem amarrado. Nem preso. Tão pouco preso. É, porque dormir com ele úmido, você vai abafar ali o couro cabeludo e pode começar a proliferar fungo, bactéria, então pode gerar uma dermatite seborreica, caspa, uma foliculite, então tudo isso, esse processo inflamatório para o couro cabeludo é muito ruim. E o fato dele estar molhado, o cabelo molhado, ele é mais frágil, então ele quebra mais fácil. Então, você amarrar ele molhado, a chance dele quebrar é maior, não é tanto de cair da raiz, mas é ele quebrar. Então, ele fica mais quebradiço. E é pior dormir com ele molhado ou é pior usar o secador? Pior dormir com ele molhado. Então, pode secar com secador. E aí, pro secador, pra você continuar com o cabelo saudável. Então, tem algumas regrinhas de como usar o secador. Então, sempre usar algum produto que tenha proteção térmica. Então, um leave-in com proteção térmica antes de secar. Não deixar o secador tão próximo do cabelo, então tem que ter uma distância de uns 10, 15 centímetros do cabelo. E se der, usar esses secadores que tem uma tecnologia melhor, como o Dyson, que é caro, mas realmente ele faz diferença. O Shark O também. Shark também, mas o Dyson é um pouco melhor que o Shark, mas o Shark também tem uma tecnologia boa. Então, esses secadores mais modernos, eles secam mais pelo vento do que pelo excesso de calor. Então, que aí o calor demais, ele frita o cabelo. Assim, também nunca passar chapinha ou babyliss no cabelo molhado. Então, você sempre tem que secar antes para depois, se for usar essas fontes de calores que são mais potentes. Porque acontece, se você coloca no cabelo molhado, ele vai borbulhar lá dentro. Então, vai formar umas bolhas de ar dentro do seu fio. E aí, assim, ele vai quebrar. E aí, ele começa a ficar muito quebradiço. A gente chama de bubble hair. E o preço desses secadores, então, justificam. Justifica, que realmente é uma tecnologia melhor. Mas é isso, assim, se não der, não é que tem que comprar. Mas pelo menos de passar qualquer produto com proteção térmica e ter essa coisa de deixar a distância do secador, já faz muita diferença. E outra coisa também, até para o secador, é bom se você conseguir secar com a toalha primeiro,
Principalmente toalha de microfibra. Tem aquelas toalhas específicas de cabelo, não sei se já viram que é tipo um turbantezinho, Sim. assim. Principalmente essas que tem um tecido especial, que geralmente é microfibra. Que isso também é melhor do que pegar a toalha do banho mesmo também. Então essas toalhas são melhores pro cabelo. Aí você deixa alguns minutos, uns 10 minutos, ou deixa depois o cabelo dar uma secada natural antes de você vir com o secador. Aquela enroscada com a toalha, tudo bem. Tudo bem, mas não é pra Tá. torcer tanto, mas 1, 2 viradinhas pode fazer. Então, o ideal, primeiro, assim, saiu do banho, o cabelo encharcado, você pega a toalha e faz esse movimento. Nunca fazer isso aqui. Então, fazer esse movimento, porque isso aqui você aumenta o frizz e a quebra. Mas esse movimento e depois pode colocar como um turbante, mas dando voltas leves, sem torcer demais. Assim, quando você está falando do calor, né? Do secador. Mas normalmente quando a gente usa o secador, está associado sempre a um pente ou uma escova. E isso faz alguma diferença no trato do cabelo? Você usar uma escova, ou usar um pente, ou usar uma escova específica? Isso, assim, o que pode ser melhor? Faz, então tem escovas que são um pouco melhores, assim, mas tudo bem usar escova, pente. A principal questão também, na hora de secar o escovar, é não puxar demais, então não fazer tanta tração. E tem escovas que são melhores para o cabelo. Então, tem escovas que são melhores para o cabelo molhado, escovas que são melhores para cabelo seco. Então, hoje também tem isso. E aí, tem escovas também de marcas mais famosas que também, às vezes, tem um preço um pouco mais salgado. Mas que também fazem diferença. Então, é outra coisa que dá para colocar aí no dia a dia. Aí, tem 2 marcas de escova que eu gosto bastante. Pode dar dica aqui, né? Eu ia pedir, eu ia falar, pode ser agora ou pode ser no final, mas precisa. Sem conflito de interesse. Tem uma que tem aquela uma Janek, a marca da escola. Janek, chama, que acho que é assim que fala, mas escreve Janek. E aí tem uma que chama Super Brush, que eu gosto bastante dela. E tem aquela Tangle Teaser, que é uma escova que é inglesa, eu acho. Aí ela tem vários modelos também. Então, tem para cabelo molhado, cabelo seco, para usar com secador depois de secar. Então, esses modelos. E realmente isso ajuda. É um detalhe a mais que faz diferença também na qualidade do cabelo. E falando em escova... Pode falar. Falando em escova, aquela escova secadora é ruim? Péssima. A escova secadora, gira. modeladora. Porque é isso, porque é um calor grande direto ali em contato com o cabelo. Então, não é muito bom. Então, você também teria... Ela é prática, eu sei que ela facilita muito É que o no dia a caso dia. da Daiso e da vem. Shark já tem tudo isso. Tem então, tudo isso, Então, mesmo usando a escova secadora, tô usando uma tecnologia Isso, melhor, né? Isso. Porque as escovas secadoras de outras marcas, ela Viu, tem Felipe? Por isso valeu o investimento. Eu gostaria de deixar claro isso aqui, que eu fui julgada, mas valeu o investimento. Mas de vez em quando pode. Assim, a grande questão é usar todos Todo os dia. dias. Então, de vez em quando, para dar uma modelada. Uma e tal. festa, Isso, né? isso, com protetor térmico. Então, isso aí tudo bem. Mas o que não pode é todo dia, que essa é a grande questão. Doutora, e deixa eu perguntar uma coisa, até pro pessoal que tá ouvindo em casa, né? Quando a gente fala de cuidado e um pouco disso que a gente comentou, a depender da textura do cabelo, isso pode mudar? Talvez um ouvinte que tem um cabelo crespo, afro, tem algum cuidado que é diferente do cabelo liso e ondulado? Tem, então aí pro afro, aí sim já muda a questão da frequência de lavagem. Aí, como o cabelo afro ele é muito ondulado, o óleo que sai da raiz, ele demora mais para chegar na ponta. Então, aí aí nesses cabelos, tudo bem você aumentar a frequência, porque o cabelo fica muito seco, né? O cabelo afro, ele é mais seco porque é mais difícil do óleo que sai da raiz do nosso... Porque o cabelo liso escorre muito fácil essa oleosidade. Então, por isso tem essa diferença de hidratação também. E aí, eles precisam de um cuidado maior de óleos e produtos específicos para esse tipo de cabelo. Então, isso sim faz diferença. E aí tem essa coisa de quando pentear, que aí não penteia com cabelo seco, né? Por mais que eu falo isso, né? Que o cabelo molhado, ele é mais frágil. Então, a gente tem que tomar cuidado para não pentear, não forçar demais o cabelo molhado, que a chance dele quebrar é maior. Mas o cabelo afro tem que ser... Então, assim, tem que ser penteado molhado, mas ele tem que estar com algum creme para a escova deslizar melhor e não fazer tanta tração. E tem umas escovas específicas Tem escovas também, específicas, né? tem. Que eu Então, acho tem que deve escova facilitar na hora de Isso. Aí pentear. até para depois. Essas escovas que tu citou são todas com preço mais salgado. Isso.
Tem uma agora, não sei se tu já viu, que são separados os dentinhos. Ele abre assim, polvo. né? Polvo, isso. Essa é uma escova É uma escova boa. boa. É uma escova boa. Então pode usar também. Mas é uma escova boa. É escova Uma secadora? Não, escova de de escova. pentear. Ah, é. tá. Como ela não é tipo, geralmente a escova é assim e aqui tem os dentinhos, né? Essa tem assim e aí aqui que saem os dentinhos. Então, Eu sei, que Sei, ela ela abre. abre, Eu sei. parece que ela não inosa tanto na hora Isso, que, não sei nem é. se existe essa palavra, mas Ela acabou de inventar, inosa. Desculpa, professor, mas linguagem. desculpa, Cíntia Chagas. Isso é uma boa palavra. É uma isso boa palavra pro É, cabelo, né? Isso é uma boa Acabei palavra. de inventar essa palavra, mas ela é boa porque tu consegue pentear bem, né? Então é isso. Então hoje tem várias escovas. A escova que não inosa. Inosa. Eu vou lançar, tá? Lança Só de escova, raiva, eu vou E é um patentear. bom nome. Inosa Hair, eu vou... Amei, italiana. Chique. Muito bom. E balinha gummy? Isso é sucesso, vai. Ela Já me respirou fundo agora. Já me chamaram para fazer uma publi de balinha gummy, mas eu não tive coragem. Então, assim, a gummy, ela é só um veículo, uma forma. Então, a gummy geralmente tem vitamina. Não é ruim, tá? Mas são vitaminas, mas o que não pode as pessoas acharem, assim, estão com queda de cabelo, mas não sabe o motivo, achar que tomar uma gummy que tem algumas vitaminas vai resolver a sua queda de cabelo. Então, não é ruim, não faz mal. Então, são vitaminas que geralmente são vitaminas ok. Mas o problema é que a quantidade geralmente é pequena e você não está tratando exatamente a causa. Porque às vezes é uma calvície, não é só tomar vitamina e pouca quantidade de vitamina que vai resolver o seu quadro. Entendeu? É, Então, porque eles prometem crescimento, isso, né? então é isso. Então, tem algumas questões aí. Então, não é ruim. Então, a gummy pode ajudar. A gummy ajuda bastante em unha, porque geralmente tem biotina. E aí a gente já pode falar de biotina aqui, que biotina é a vitamina mais hypada aí pra cabelo, que fala assim, a biotina, todo mundo vai para os Estados Unidos e compra biotina. Eu tô com queda de cabelo, ou nem tá, mas compra biotina pensando em melhorar o cabelo. Prevenção. Prevenção, isso. Mas ela é a vitamina, assim, ela é uma boa vitamina para o cabelo, mas ela não é a mais importante, ou ela sozinha não faz esse milagre todo que todo mundo acha que ela faz. Ela é ótima para unha, ela é até melhor para unha do que para o cabelo. Então, assim, não é ruim, mas a gente tem que examinar para saber exatamente o motivo da sua queda de cabelo para tratar. Então, o melhor para tratar é tipo um medicamento manipulado individualmente para cada um? É isso. Então, assim, eu gosto de vitaminas suplementos, então eu sempre associo em quase todos os tipos de queda de cabelo, então eu gosto de suplementação, mas tem que ser uma coisa individualizada para cada caso. E na maioria das vezes de queda real de cabelo mesmo, precisa de medicamento. E aí quando a gente fala em medicamento, hoje a melhor medicação para cabelo é o minoxidil. Que é a finasterida. Não. Não. São coisas diferentes, todo mundo confunde. É normal essa sua confusão. São as duas principais medicações para tratamento de queda de cabelo, para alopecia, principalmente a alopecia androgenética, que é a calvície. Então, quando se fala em calvície, tanto feminina como masculina, essas são as principais medicações, mas o minoxidil, principalmente tanto para homem como para mulheres. Mas a finasterida é aquele remédio que os homens têm medo, às vezes, de tomar, porque ela pode mexer, ela mexe com a ação da testosterona no folículo do cabelo. Então, quem tem tendência a calvície, o que foi? Ela já tá ali com medo da impotência. Faz esse remédio mesmo? Então, assim, ela pode causar impotência ou diminuir libido. É uma porcentagem muito baixa dos pacientes, mas sim, é um possível efeito colateral. Então, a gente sempre tem que orientar. Então, muito homem, às vezes, não quer tomar já sabendo disso. Mas a grande maioria dos pacientes não tem. Mas pode, sim, acontecer. O minoxidil não, ele não mexe com hormônio. O minoxidil é um vasodilatador. Ele era, na verdade, há 40 anos atrás, uma medicação para pressão alta, que perceberam que quem tomava essa medicação ficava cabeludo. E aí que surgiu o minoxidil em loção para se aplicar no couro cabeludo, que há mais de 30 anos se usa assim. E de alguns anos para cá surgiu novamente o minoxidil oral, numa dose muito baixinha, que não diminui a pressão e que melhora o cabelo. E os resultados melhoraram muito, principalmente nos últimos 5 anos, com o minoxidil oral. E tomando minoxidil,
em quanto tempo eu tenho resultado e passando a loção, o tempo é o mesmo? O tempo é parecido. Geralmente, a partir de 3 meses que se começa a ver o resultado. Então, assim, tratamento capilar tem que ter paciência. Não espere milagre de um dia para o outro, que semana que vem já vai estar melhor. Então, essa é a principal coisa que os pacientes de cabelo têm que ter em mente, que geralmente é a partir de 3 meses que vai começar a melhorar. E ainda existe a chance de no primeiro mês, ou às vezes no segundo mês, de você ter uma queda maior depois que começa o minoxidil, que é uma queda chamada de shedding, porque o minoxidil ele acelera os fios que já estão na fase de queda, para eles caírem mais rápido para sair um fio novo. Então, às vezes você percebe cair mais, então muita gente às vezes fica desesperada, piorou, mas eu sempre oriento para ter paciência que isso é um sinal bom, que daqui a pouco vai crescer mais. Mas E isso tanto no uso tópico como no via oral. nos dois. Outra pergunta. Tá claro que você já disse que precisa de medicamento, precisa de um tratamento medicamentoso, né, para queda de cabelo. E é óbvio também que, como para tudo na vida, se você tiver uma alimentação regrada, isso deve ajudar de alguma forma. Ajuda muito. Mas, assim, especificamente, tem algum alimento que, olha, isso aqui você deve comer associado ao remédio, É que essencial. isso... Assim, não tem um alimento específico, Ou alguns, geralmente é isso. A gente geralmente orienta uma alimentação balanceada, mas as principais coisas para o cabelo são proteína. Então, que o cabelo tem muita queratina, que é uma proteína, então a gente precisa de proteína. Animal? Sim, de preferência, Sim. tá? E outra coisa, então, assim, muito peixe, porque precisa de ômega, então o ômega é ótimo para cabelo. Então, peixes, no geral é um ótimo alimento para o cabelo. E aí, assim, aí folha verde escura, que tem B12 é ótimo para o cabelo. Aí B6, então, assim, aí, mas é isso que eu falo, assim, nuts, então, né, isso de amêndoas, nós, isso também é bom. Mas é isso, geralmente é uma alimentação balanceada, é o todo. Aí a grande questão, assim, o que piora o cabelo é você ter uma ingesta de caloria muito baixa. Então, hoje é o que tem acontecido muito por causa dessas canetas emagrecedoras, essas medicações de Ozempic, Mounjaro, que estão dando muita queda de cabelo por causa do emagrecimento rápido demais. E aí a pessoa para de comer. Então, assim, a alimentação de você comer muito pouco... Também. É isso. Então, acho que isso é o que é pior para o cabelo. Então, Entendi. então, é isso. Essa quantidade, muito pouco de nutriente, porque o cabelo não é vital para o organismo. Então, o seu organismo, a hora que ele ingere, entra pouca coisa ali, ele vai levar esses nutrientes para onde precisa mais. Coração, outras coisas que sua vida precisa daquilo. O cabelo é o menos importante, é o último que vai receber qualquer coisa, entendeu? Então, por isso que tem muita queda. Gente, vamos parar, então, a gente já tá mais. A gente não precisa. Não tem uma pizza lá Já fora, chega. não, né? Imagina! E essas vitaminas, tu falou, né? É bom comer o peixe, vitamina B, isso, B, aquilo. Eu sou muito culta. Eu posso, no lugar da alimentação, tomar em cápsula? Resolve ou não? A alimentação é essencial. A alimentação é essencial, a cápsula é um suplemento. Então, assim, aí depende, aí vai variar, né, de pessoa para pessoa, mas assim, eu sempre falo que a alimentação em primeiro lugar. E o que você não consegue suprir com a alimentação, e aí sim entra com a cápsula. E eu falei de proteína animal, principalmente por causa de ferro, tá? Que era isso que eu queria complementar. Então, ferro é super importante. Então, uma das principais causas de queda de cabelo em mulher é anemia. Então, por conta disso. Aí, além, né, da mulher, às vezes, ter sangramento. Então, quem tem fluxo menstrual muito, muito grande, perde muito sangue, acaba ficando com menos ferro. E, às vezes, se não come ferro na alimentação, precisa muitas vezes suplementar. E aí, em vários casos, às vezes, só o oral, às vezes, não funciona. Muitas vezes, a gente precisa fazer endovenoso. E a B12 só tem na carne vermelha, né? Vitamina B12. E aí, é mais difícil. Então, muitas vezes, até a B12 também precisa de suplementar. E então é isso assim que tem que tomar cuidado, mas a gente suplementa assim, então é isso, proteína hoje é uma coisa que é isso, muitas pessoas não conseguem na alimentação também ter a dose diária de proteína que precisa, então muitas vezes precisa entrar um whey, algum outro jeito, alguma outra proteína aí para suplementar. E doutora, tem alguma contraindicação para esses medicamentos, minoxidil, finasterida, algum tipo de paciente que você fala, olha, no momento da sua vida agora não é o ideal?
Então tem. Então o minoxidil, a gente sempre tem que avaliar paciente por paciente para ver. Como ele é uma medicação que pode ter essa questão da pressão, essa dose é muito rara acontecer, mas eu sempre oriento. Pacientes que têm a pressão muito baixa, então a gente precisa ver se pode ou não. Pacientes que já têm alguma arritmia no coração, então eu sempre falo para o cardiologista liberar em certos casos. Então, mais essa questão. E a finasterida, geralmente, por exemplo, eu não dou em homens que às vezes estão na fase de ter filho, então se está querendo engravidar, então a gente também não dá. E além disso, aí a finasterida também em mulheres, a gente precisa avaliar histórico de câncer de mama, ou pessoal, ou familiares muito próximos, que poderia existir um possível fator aí associado, mas é mais isso. São essas questões, são mais a medicação. Então, por isso que, assim, não se automediquem. Então, tem muita gente comprando na internet, principalmente o minoxidil, que foi um boom, que todo mundo sabe que melhora, mas tem possíveis efeitos colaterais. Então, tem essa questão da pressão, pode dar taquicardia, pode dar edemas, inchaço, principalmente no tornozelo, mas pode dar em outros lugares do corpo. Então, precisa de acompanhamento, porque a dose do minoxidil, ela é individualizada. Então, é muito pessoal o quanto você vai precisar tomar. E o uso tópico diminui o efeito colateral. Diminui. O uso tópico é muito mais raro. Existem casos, mas é muito, muito mais difícil. O mais comum com o uso tópico, às vezes, de crescer pelo no rosto. Às vezes, principalmente se ele escorre e tal, mas é muito mais... Então, o tópico é muito mais seguro. Então, aí quase todo mundo pode usar. Tem algumas pessoas que têm irritação no couro cabeludo. Então, com o tópico, às vezes ele inflama, coça, arde. Então, nesses casos, quem não pode usar. Mas, tirando isso, a grande maioria pode. E o tratamento para os homens é o minoxidil com a finasterida? Esse é o tratamento. Eu ia dizer, por que eles tomam finasterida e não tomam só minoxidil? Não. Porque isso, ainda não existe um único medicamento que resolva totalmente a calvície masculina. Então, por isso, assim, quanto mais coisas, quanto mais você agir ali em várias questões da alopecia androgenética, melhor é o resultado. E aí, hoje, eu brinco que antigamente sempre foi passar minoxidil e tomar finasterida. E hoje está invertendo um pouco. Então, se toma minoxidil e dá para passar finasterida, que isso também diminui esse possível efeito colateral de impotência e tudo isso que os homens têm medo. Então, ou a gente passa, ou a gente injeta ou aplica no couro cabeludo na clínica. Então, tem tratamentos como a mesoterapia, tem laser, tem microagulhamento, e aí a gente pode aplicar ou jogar depois, por exemplo, de um microagulhamento, a finasterida que vai ter ação ali local, só no cabelo, sem ter efeito sistêmico, sem ter risco de ter Isso uma vez por mês? Uma vez por mês. Então, é isso. São algumas sessões, mas os resultados são muito bons. Certo. Então, essa área da tricologia de tratamento está evoluindo muito. Então, tem esses tratamentos, né, de aplicar as medicações, tem laser, tem aqueles bonés, vocês já viram boné de laser? O capacete que a pessoa tem. Que as pessoas dormem, né? Isso, que a pessoa tem em casa. O Teodoro tem, é uma máscara. já vi, Verdade, nunca vi isso, não. Eu não sabia nem pra que era aquilo, mas eu já vi. Eu vi, acho que eu devo ter visto com ele também. Então é isso. Aí você pode ter em casa, então é um boné que ele tem, ou um capacete, ele tem um monte de luzinha dentro, você põe na tomada. E essa luz realmente estimula o crescimento do cabelo. Então, isso é super bacana. É bem bacana. Aí no consultório... Mesmo do busca-busca. O da Shopee também tá valendo, doutora? Aí é procedência É duvidosa, né? Tem Esse garantia. cai o cabelo. Não, e detalhe, você vai dormir com o negócio ligado na tomada. Mas não é pra dormir, gente. Você fica geralmente... chamas. Tem garantia, Zê. Não fala assim do Busca. Busca, te amo. O eu Galela, amo o também, Galela. gente. A Galela é maravilhoso. Fala, galera. Mas é isso. Mas tem marcas que tem mais estudo científico que a gente sabe que favor, realmente uma garantia. funciona. É a garantia. Mas isso deve ser bem caro, né? Pra te ter em casa. É mais caro que o relativamente. Daiso. É mais caro que o Daiso? Não é. Não sei dizer. Depende. Mas Tá. o boné, não. Tá. Porque aí tem o boné e o capacete. O capacete é um pouco mais caro. Tem boné E e antigamente capacete. tinha escova. Tinha escova, então começou com a escova. O primeiro que teve era uma escova que tinha esse laser, só que a escova era chata, porque você tinha que ficar fazendo assim. Entendeu? E aí depois surgiu uma tiara, que aí ela era no meio dessa grossura, e aí você deixava, sei lá, acho que era alguns minutos aqui, aí você tinha que mudar. Aí surgiu o capacete de boneco, você só põe, você não precisa ficar mexendo, aí você pode fazer outra coisa. Ele é um lixo de TV. E geralmente são uns 15 minutos, mais ou menos, que você fica. Então ele tem um tempo que você coloca e ele desliga sozinho.
E aí o ideal seria usar todos os dias, ou se não, pelo menos 3 vezes por semana, é o que eu E oriento. isso estimula o crescimento? Estimula o crescimento. E é interessante também a história de como surgiu esse laser do cabelo. Quando surgiu o laser de depilação a laser, há muitos anos atrás, tiveram alguns casos que, em vez de depilar, aumentava a quantidade de pelo. E aí que se foi estudar, que chama hipertricose paradoxal. Então, aumentava a quantidade de pelo, então fazia o contrário. E aí que se foi estudar para onde a gente queria que aumentasse. Então, como que era esse laser, qual era a energia, assim, como que era isso. E aí que surgiu o laser para o cabelo para estimular o crescimento. Mas em todos esses tratamentos que você mencionou, tanto para homem quanto para mulher, no caso da calvície, né? Os tratamentos, eles ajudam a partir de que ponto, assim? Porque eu imagino que se você deixa acontecer muito, não vai fazer efeito. Ou pelo menos vai estabilizar o problema naquele ponto, né? Isso. Os casos mais avançados de calvície, que o folículo já fechou, aí não tem jeito, aí é transplante. Mas, assim, quanto mais cedo, melhor é o resultado. Então, eu brinco que tempo é cabelo, assim. Então, assim, começou a perceber que o cabelo tá caindo, tá ficando mais ralo, é hora de correr atrás de já começar o tratamento, porque o que acontece? O cabelo, na calvície, ele vai afinando, ele vai nascendo cada vez mais fino, 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 até a hora que ele fica muito fininho e curtinho, que a gente chama de fio miniaturizado, ele não tem força para crescer mais. Se você não trata, uma hora o folículo morre. Assim, enquanto tem o fininho e curtinho, a gente consegue... Ainda dá pra reverter. Ainda nasce esse cabelo. Isso. Tipo, quando a mulher entra na menopausa, que começa a ter aquela queda de cabelo, se ela perceber, mesmo que tá caindo, ela faz o tratamento e esse cabelo volta. Então, mas é um tratamento que eu faço, meu cabelo cresce, enche e eu paro? Para sempre. Para sempre. Para sempre. Então, essa é a grande questão, que é chata. Que vai tomar o remédio sempre. Sempre. Então, assim, como é genética, então a calvície, né? O nome chama alopecia androgenética. Então, é genética. Então, eu falo que o seu gene vai estar sempre aí tentando afinar o seu cabelo e você tem que lutar contra isso para sempre. Ou enquanto quiser ter cabelo, né? Mas tomando, a gente ganha essa batalha, tipo assim... Ganha, não é 100% de garantia aí, que é individual de cada um, a resposta de cada organismo. Mas na grande maioria dos casos, depende do momento que você entra, a resposta é boa. Então, mas tem casos que não. Então, às vezes, só o minoxidil não é suficiente. Então, a gente tem que entrar com outras medicações ou outros tratamentos para ter uma resposta melhor. Então, ele não é a medicação milagrosa que resolve 100% dos casos. Então, assim, ele precisa, muitas vezes, de outras coisas para ter uma ação melhor. Doutora, tem uma pergunta aqui de uma seguidora. Doutora, olá, tudo bem? Meu marido tá começando a perder cabelo. Hoje em dia, ele puxa um franjão da nuca e tenta dar uma disfarçada. Tem funcionado. Mas se ele entra na piscina ou se bate o ventilador, fica difícil. Qual é a solução? Como é o transplante? Parcela? Isso é uma Ótima pergunta bem pergunta. importante. Ótima pergunta. Importante você passar. Gente, a hora que começa a chegar, a hora que chega nessa fase de joga o cabelo pra cá, pra lá, Melhor franjão, tira tudo, né? É triste, né? É triste. Né? Vai melhor, resolver. é isso. E aí é isso. Então, assim, hoje o transplante, então aí depende do nível, isso que eu falei. Então, assim, se já é um ponto que já tá muito calvo, aí realmente precisa do transplante capilar, que hoje tá muito mais acessível. Então, tem muitos lugares, muitas clínicas que fazem. Não precisa ir para a Turquia fazer, gente. No Brasil tem ótimos médicos e tem vários preços e com boa qualidade. Então, né, pesquisar aí próximo de você. Mas tem ótimos tratamentos. Então é isso. Aí só precisa avaliar se tem a área doadora suficiente, que é a quantidade de cabelo aqui atrás, que é o transplante que ele faz. Ele tira o cabelo daqui, dessa região que geralmente não cai. Então o calvo, né, fica sem cabelo aqui, mas continua com aquela que curioso. parte. Embaixo não cai. Não cai. Olha. Qual é a explicação para isso? Por que? Porque nessa região você tem receptores diferentes para testosterona. Então, a testosterona é o principal hormônio que faz afinar e cair o cabelo,
Mas o homem que tem a tendência genética à calvície tem uns receptores nessa região que não tem aqui. Olha que curioso. E aí esse fio daqui não cai. Então ele fica ali. E aí precisa ver se você tem a quantidade suficiente de cabelo aqui para tirar daqui e cobrir na frente. E o fio que você tira e coloca aqui, geralmente ele não cai. O que acontece... Só que e aí entra uma grande questão. Mesmo fazendo o transplante capilar, você continua a ter que tratar o cabelo Com medicamento. com medicamento. Porque o transplante, ele vai cobrir as falhas, né? Só que assim, você tem que... Não é que você não pode ser careca, totalmente careca. Naquele careca que é liso, nem dá pra fazer. O transplante é muito mais difícil. Então, quando tá começando a ficar ralo, a entrada e tal, então você vai tirar daqui e colocar aqui, mas pra ficar mesclado com o seu cabelo que é dessa região. Só que se você não tratar esse cabelo que nasceu nessa região, ele vai depois cair, aí vai ficar só o transplantado. Entendeu? Então, por isso que mesmo assim tem que tratar. E vai tomar o remédio a vida inteira. Vai igual tomar o a remédio gente. a vida inteira. Senão tem muita gente, depois de 5 anos, tendo que fazer transplante de novo. Então, tem muita gente fazendo 2, 3 vezes o transplante capilar. E se a pessoa não tem nenhuma dessas contraindicações que você falou para o uso dessas, finasterida, minoxidil, isso a longo prazo pode ter algum colateral, algum Algum problema Não. de tomar, né? Não, Assim, o que tem que acompanhar é isso, sempre avaliar exame, a gente Uhum. precisa sempre avaliar fígado, no homem, por causa da finasterida tem que avaliar o PSA, que é o da próstata, que às vezes pode mudar alguma Tem que ter um coisa, tem que ter acompanhamento. acompanhamento médico. É isso, então assim, são medicações, precisa ter acompanhamento médico. Doutora, uma dúvida. Você recebe muito homem que chega e fica com medo de tomar o remédio, né? E a Sim, gente sabe o motivo. isso. Chega muito fumante também? Porque eu fico olhando, eu já escutei amigos falarem, eu tenho medo de tomar porque fica broxa. Mas aí acende um cigarro do meu lado e eu fico me perguntando, bom, pelo menos ficaria com cabelo. E sem o cheiro de cigarro. Ai, gente. O cigarro é outra coisa que é ruim pro cabelo, pro rosto, pra pele também. tudo, né? Porque o cigarro, ele diminui a circulação dessa região da pele. Então, assim, principalmente é próxima, né? Então, toda a face e o couro cabeludo, a microcirculação ela fica prejudicada. Então, ela diminui os vasos sanguíneos, então chega menos sangue, menos oxigênio, menos nutrição pro couro cabeludo e aí isso faz cair o cabelo. Pode piorar. Além da pele ficar horrorosa, opaca. O dente também, O né? dente, Ai, que ruga, bafo. código de barra. Seja Sobre no o fundo. transplante, eu tenho uma pergunta. Tá preparada, Nathalie? Lá vem, eu com medo, gente, as perguntas de vocês. Eu posso tirar daqui, né? A pessoa tira E dá daqui pra e põe na cabeça. Ai, vende, né? Eu posso doar pro marido da marido seguidora? Coitadinho. Não, eu não tenho cabelo pra doar, tô brincando. Mas eu poderia, tipo, tirar daqui. Geralmente a pessoa tira pra botar aqui onde tem Isso. falha. Mas eu poderia tirar daqui pra diminuir a minha testa um pouquinho. Você tá com essa pegada. Gente, Gerúcia, Você tá com essa questão, né? Tirar de outros locais. Não, amiga. pelo Não, amor de só um Deus. dedinho. Então, tem muita gente. Então, essa é uma cirurgia que tá na moda. mesmo? Então, muitas mulheres. vendo? Tá por dentro. Não é, tem muitas mulheres querendo diminuir a testa. E sim, é possível. Então, com o transplante, então, muitas vezes dá pra fazer isso. Ou tem aquela cirurgia que você corta um pedaço da pele mesmo, da testa, e aí puxa o É cabelo só pele. Quando corta, É não... só a pele. E aí puxa Um um pouco. pouco. Então vem essa parte aqui do início do cabelo pra frente. Então é possível. É possível. Mas, passa mas minoxidil não é o seu tópico caso. aqui, ó, e começa É. a crescer. Começa um Será que ele franjão aqui cresce, na não frente. Passar o minoxidil. Fica tudo Bom. encebado, cara. O problema. Fica. Então essa é a Problema grande do- questão. Por isso que o minoxidil oral, É muito melhor, ele né? popularizou muito, principalmente com as mulheres, porque tem essa questão do minoxidil tópico melecar o cabelo. E eu não sei se pode ser psicológico, porque eu sou uma pessoa que eu sou afetada psicologicamente. Mas, para mim, o comprimido funcionou, assim, bizarramente. E o negócio lá, o líquidozinho, eu não notava diferença, assim. Então, eu vejo, também na minha experiência dos meus pacientes, eu vejo que o resultado do oral é muito melhor. Então, todo mundo percebe mais, mas existe essa questão se é porque você toma muito mais fácil uma cápsula do que passar a loção. Então, você também deveria passar todo dia, mas mulher geralmente não passa, porque tem essa questão, vai deixar melecar, ficar duro, que dia eu vou lavar. E às vezes você esquece também, né? Se você deita e não passou, você vai Isso. levantar pra passar. É isso. Então, o comprimido, mas você só, preguiça. né, só Mas fazer...
Mas também tem uma coisa, o comprimido, ele é feito uma dose, ele é a mesma dose do negocinho de passar. Então, não. Porque tem isso, né? Porque eu lembro que a minha dermato falou isso, é uma dose, porque aí tem a biotina, tem o minoxidil, tem outras coisas ali. Sim, Então, aí talvez- a dose do minoxidil, é isso, o de passar, geralmente ele tem uma concentração que é 5%, que é igual para todo mundo, homem, mulher. O oral não. Então a dose dele varia de 0,25 miligramas até 5 miligramas. Então, e aí é muito individualizado, muda de mulher para homem e de pessoa para pessoa. E às vezes a gente começa menor e pode ir aumentando a dose dependendo da sua tolerância. Que isso Ou deve do fazer resultado. diferença, né? E aí, isso, a única questão, principalmente das mulheres, que o minoxidil pode acontecer é aumentar pelo. Então, esse é um problema que aí, às vezes, tem gente que não quer tomar por conta desse risco de aumentar pelo. Mas a maioria quase não é todo mundo que tem. Quem teve, a maioria não se incomoda tanto, que fala o pelo do corpo, né? É mais fácil de resolver do que crescer cabelo. Crescendo cabelo tá ótimo, eu me viro com a Com o depilação. O bigode a gente resolve. Agora a gente resolve. E uma coisa, o chip da beleza. Porque o chip, né, assim, quando a gente engravida, a gente tem aquela bomba de hormônio, fica maravilhosa. E aí, quando ganha o bebê, vira isso aqui, ó. Tô brincando. Vira isso aqui que vocês estão vendo. Não, tô brincando. Vira um terror mesmo. A gente Sim, cai. difícil. Sei lá, eu lembro que meu cabelo caía, assim, parecia paciente de câncer, assim, saía muito, eu ficava apavorada. E aí a gente perde aquilo tudo. E eu vejo falar muito nesse chip da beleza que, querendo ou não, é uma bomba de hormônio, né? É uma bomba de hormônio, mas depende do hormônio que se coloca. Então, no chip, o chip também não é uma coisa muito padronizada, né? Então, cada médico faz de um jeito. E o chip da beleza não é tão da beleza, assim, porque o chip da beleza é diferente Então, na gravidez fica ótimo, que a gente tá com estrógeno, progesterona, então a pele fica bonita e o cabelo fica muito cheio, ele quase não cai Sim. na gravidez. E aí, o que acontece? Tudo que não caiu na gravidez, geralmente, por essa queda abrupta do hormônio que a gente tem logo depois do parto, 3 meses depois do parto, o cabelo começa a despencar. Então, cai tudo de uma vez, o que não caiu na gestação. E é normal. É normal, é esperado. Também não é todo mundo que tem, mas muitas mulheres têm. E na grande maioria dos casos, esse cabelo vai voltar e ele pode voltar sozinho. Mas as pacientes que já têm alguma questão capilar, que já têm o cabelo muito fino, que têm uma tendência à calvície ou algum outro tipo de problema capilar, tem que ficar de olho, porque aí nesses casos, às vezes, essa queda muito intensa pode não voltar tudo depois. E aí a gente precisa tratar. Então, tem que sempre ficar de olho. E o tratamento deve ocorrer nesse momento do puerpério. Do puerpério. Então... Mesmo amamentando? Aí amamentando. A questão é que a gente não é tudo que a gente pode fazer, mas algumas coisas, então, de suplementação já pode. O minoxidil tópico pode, o oral não. Então é isso. Então, algumas coisas já poderia fazer. Então, nesses casos, assim, quanto antes, melhor. E o do chip da beleza, agora só. Então, o chip, geralmente ele é com testosterona ou gestrinona, que são hormônios mais para esse lado da testosterona. E que aí ele chama da beleza porque ele ajuda a ganhar massa magra. Por isso, não é nem pela pele, pelo cabelo, só porque ajuda. É mais pro corpo do que pra pele. Porque pra pele, muito pelo contrário, pode dar espinha e pode cair o cabelo. Então, o chip da beleza acaba piorando a queda de cabelo. Por causa da testosterona. Por causa da testosterona, que a testosterona faz cair Pode e reparar, a afinar. mulherada bombada tem cabelo ralo. Pelezinha meio feia, né? Então, é isso. Ele aumenta a oleosidade. Nossa, mas me deu uma dúvida aqui agora. A gente falou muito sobre o medo dos homens, porque mexe com a sexualidade e tudo. Mas as mulheres tomando esse tipo de coisa, seja o chip da beleza, a testosterona, ou seja o minoxidil, isso também pode mexer com a libido da mulher? Esses medicamentos da mulher não, mas o que pode... Aí tem um outro remédio que é para mulher, que é um que chama espironolactona, que é um diurético, mas que ela ajuda a bloquear essa questão também da testosterona na mulher, que na mulher geralmente a gente usa finasterida mais no pós-menopausa. Na mulher mais jovem, aí principalmente se tem síndrome do ovário policístico, quem tem ovário policístico às vezes tem essa queda de cabelo também associada. E a espironolactona é um remédio que a gente usa que ajuda a melhorar tanto a acne como a queda de cabelo. Aí ela pode, em alguns casos, diminuir libido.
E aí a gente tem que ficar atento e conversar e ver o que vale a pena. Quer Ou não. cabelo ou quer transar, Isso. galera? Escolha suas batalhas. É isso aí, avalia. E aí? Avalia, é isso. Então a gente tem que pôr na Escolha. na Pôr na mesa, balança, é isso. né? Aí é individual, aí Isso. cada um Com a sua luta, Cada entendeu? isso. Ô, Nathalie, alguma receita caseira boa? Uma coisa assim que a gente pode fazer em casa, misturar uma suquinha com mel, uma maionese. Roubar babosa do vizinho, Isso, abacate. Babosa, posso falar? Babosa é ótimo. Babosa é aloe vera, pra quem não sabe, tá? Então, a aloe vera tem um monte de coisa, de cabelo, de pele. E realmente a babosa é boa, tá? Então, realmente hidrata. Obviamente que não se compara usar a babosa com você pegar uma super máscara que foi feita pra hidratar o cabelo. Mas não é ruim, então pode usar em alguns casos, né? Assim, Simplesmente abrir, abrir, raspar ali. raspar e passar no cabelo. Então pode, então isso é super bom. E aí o resto das receitas você tem que tomar mais cuidado, assim, então é isso de açúcar, café, porque você pode às vezes agredir demais, assim, para dar uma esfoliada no couro cabeludo. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes pode te agredir ou irritar, ou então Cair Óleo de mais. coco. óleo de coco. Então assim, isso, óleo de coco sim, esse sim é uma dica maravilhosa. O óleo de coco é muito bom para cabelo, inclusive para caspa, para dermatite seborreica, ele tem uma ação anti-inflamatória, além dele No hidrata couro no cabeludo. couro cabeludo. Que medo. A moça que cuida do meu cabelo falou isso. Passa, e aí depois toma banho. Eu disse, não sou louca, eu já passei maionese, quase morri. Já passei maionese. Jura? Aham, sério, que era bom, lá fui eu. Maionese. Cara, Hellmann's. tirar Mas aí- aquela maionese do meu cabelo. Também. Helmas. Ai, gente. Helmas. Detergente, né? A gente aceita aí uma publi, eu até vem com maionese no cabelo, se quiser. Mas enfim, foi um terror. E aí ela falou do óleo de coco. Ela disse, passa, fica um tempinho antes de tomar banho, que é muito bom. E eu Sim. fiquei cabreira. O óleo de coco é bom mesmo. Então, o óleo de coco tem até estudo comprovando que realmente ele funciona tanto para hidratação e até para isso da dermatite. E aí, o óleo de coco você pode fazer isso. Então, passar às vezes alguns minutos antes do banho, ou pode dormir, ou pode passar, por exemplo, vai fazer ginástica, depois lava. Então, isso é bem bacana. Então tem até um de spray. É fácil Eu acho que isso é pra cozinhar, Pra gente. untar. pra uma isso. Mas vai. ele é mais fácil de tu passar, assim. Vai fritar mas um eu- ovo, já passa no Já cabelo. passa no cabelo. Mas isso é legal, você passar e dormir, né? Você já sabe que vai lavar o cabelo no dia seguinte, Isso, ou de é. manhã você vai treinar e coloca pra lavar depois. E É, pode então, usar em essa- criança? Pode, não tem Contraindicação. Não tem contraindicação nenhuma, então pode usar porque é seguro. Então, o óleo de coco sim é uma super dica aí que vale E para não todo é um mundo. negócio caro, né? Até pra Não. crosta láctea? Para crosta láctea, sim, porque ele acaba ajudando. Então, ele Desculpa, ajuda. menina. Você pode traduzir, É, doutora? a pediatra. Ai, dá licença, eu vou me retirar com a minha ignorância. É aquela crostinha que fica na cabeça do bebê. Ah, quando é bem bebezinho. Quando é bem bebê, tá nos Bebezinho. primeiros E aí meses. forma aquela crostinha. Ah. sabe? Alguns bebês têm um pouquinho, alguns têm na Na sobrancelha. É. E alguns Às têm vezes na é uma cabeça. casca bem grossa e aí tem que tomar muito cuidado para não, porque muita gente Tira. quer arrancar. é. né? E aí é perigoso porque aí você pode, às vezes, infeccionar ali, Nossa. machucar E a cabeça machucar do a cabeça bebê. do Então, bebê. aí assim, você pode sim passar então, o óleo de coco nesse caso, sim, que aí ele ajuda a amolecer para ir soltando Aos poucos, Aos né? poucos, Então poderia, que não tem problema nenhum. Tá. Então, é uma E boa mitos, assim, relacionados a cabelo? Porque eu já escutei que não pode lavar o cabelo quando tá na época da menstruação. Que não pode cortar o cabelo na lua cheia, senão não vai crescer nunca mais. Ele enche, inclusive, né? Isso seria- seria até bom, seria né? maravilhoso Melhor se do fosse do assim, que o minoxidil. melhor que o minoxidil. Se fosse essa a solução, é tudo mito. Então, essa coisa da menstruação não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. É isso de cortar o cabelo, também não. Muita gente também tem essa dúvida de, eu vou cortar o cabelo para ele crescer mais, independente da lua cheia ou não. Mas não tem relação nenhuma, então a ponta do cabelo não tem nenhuma comunicação com a sua raiz, então sua raiz não vai saber o que você está fazendo aqui na... Então, na Na- infância, mentiram pra gente que era pra cortar o cabelo pra fortalecer a cabeça. Isso. Mentira, Era a mãe vai que lá. queria É isso que eu ia posar falar, Pra isso. evitar o piolho. É, E é aí, isso. Falava que era pra cortar e crescer. Ai, mas não tem nenhuma, infelizmente, senão seria maravilhoso Tava se tudo fosse assim, resolvido, tava tudo né? resolvido. Mas essa questão aí da lua
lua cheia, tem muita gente que fala, porque né, mexe com as marés, também mexe com as células do corpo. Não tem nenhum estudo comprovando isso e eu nunca vi isso realmente acontecer. Mas tem muita gente que só Que corta, acredita. né? Que acredita. Tem Já até é essa... crença, né? É isso. E o que mais de mito? Deixa eu pensar, vocês lembram de mais algum? Mas acho que esses são Acho que os são seus os mais principais. conhecidos, né? E produtinhos bons, aí tanto BBB. Bom, Bons e baratos. mas também assim, se tiver algum caro que vale a pena, quais produtinhos tu indica, recomenda e tu acha que Dá umas dicas pra gente. Dicas. Então, assim, de produto bom e barato, tem uma linha nova que é da Elseve, que é muito bom, que chama Bond Repair, que é maravilhosa, hidrata super o cabelo, principalmente a máscara, tem a linha completa, shampoo, condicionador, máscara, leave-in, então realmente é muito boa, principalmente a máscara, pensando em hidratação, é ótima. Eu serve assim, das marcas mais populares, que acha fácil na farmácia, tudo, eles têm muita coisa boa, assim, nos últimos anos eles lançaram muitas coisas legais. Então tem um shampoo para oleosidade que é ótimo, que é um que chama Hidra Purificante, tem a linha que tem ácido glicólico, que também é muito boa. O que mais? Deixa eu pensar. tudo serve. Deu serve. esses são os bons e baratos. São bons né? e baratos. Então, assim, é super acessível, é Sim. fácil de achar. Agora que tá bombando são os coreanos. Então, tudo da Coreia tá vindo com tudo, além do skincare, as coisas de cabelo. E realmente tem coisas muito boas. Então, tem uma linha que chama Perfect Serum, e que eu vi na farmácia esses dias, que até então não tinha, não é em todas, eu acho que tem. Mas encontrei esses dias na farmácia e que é maravilhosa. É muito boa Essa é um também. pouquinho mais cara. É um pouco mais, mas acho que não é muita, Não é muito. tá? Mas é um pouco mais premium. Aí, né, falando em asiática, também tem uma linha que aí é japonesa, que aí essa sim é um pouco mais cara, que é uma que é da Shiseido, uma linha da Shiseido que chama Fino. Que eu não sei se você já viu, também tá viralizada. É uma máscara e um óleo que viralizaram. E realmente é muito boa. Farmácia? Não. Aí a internet, acho que mais. Então acho que tem que dar uma pesquisada, mas acho que talvez tenha nesses sites, tipo, sei lá, Beleza na Web, Época, essas coisas, acho que acha, tá? Tá. Mas é isso, deixa eu ver o que mais. Um protetor térmico. Tem? Um bom Da Bom Elseve, e barato? eu comprei um da Elseve, eu acho que dessa linha que tu falou. Era um potinho que eu Que achei bom, assim. é muito bom. Tem da Braé, tem um protetor térmico bom. Deixa eu ver o que mais de bom e barato. Adoremos. Não, mas só de saber É que isso, eu só sei. esse. É Eu isso, é uso isso. bastante, eu E a gosto. gente fica eu gosto. em dúvida, Até né? da Trans, tá? Eu também de Ah, protetor Trans é é ótimo ótimo. A também, Trans é super boa também. Protetor térmico é E bom. uma dúvida que me ocorreu agora é o cabelo acostuma com shampoo? A gente tem que Tem que ficar trocar a trocando, né? máscara? Então, médio. Então, sim, ele pode dar uma acostumada e às vezes muda a necessidade do seu cabelo. Então, tem época que ele tá mais oleoso, tem época que ele tá mais seco. Então, às vezes, deixa de funcionar uma coisa que tava bom numa época para outra. E às vezes, sim, você acaba acumulando resíduos no cabelo daquele mesmo produto. Então é bom de vez em quando, aí depende da oleosidade, mas uma vez por semana ou a cada 15 dias usar um shampoo detox que faça uma limpeza mais profunda, que aí ele tira tudo que tá acumulado ali e aí meio que você dá uma resetada, sabe? Assim. olha aí. Então às vezes você não precisa mudar, mas às vezes de vez em quando você precisa fazer uma limpeza mais profunda. E a máscara também é legal usar aquela coisa do cronograma, assim, uma que nutre, outra que hidrata. Médio, ou... não é todo mundo que precisa disso. Assim, acho que usando uma boa máscara, a maioria das vezes tá ok. Mas às vezes essa coisa do cronograma funciona dependendo de quão danificado tá o seu cabelo. E outra coisa, falando em máscara, assim, você pode usar sempre máscara no lugar do condicionador. Ah, que bom. Então, em Não toda- precisa usar o condicionador e depois passar a máscara. Não precisa. Então, antes a gente achava que sim, mas hoje mudou a tecnologia das máscaras, o pH. Então, a grande maioria das máscaras já é condicionante também. Então, você não precisa ter o condicionador ali para fechar a cutícula. Que a gente falava que o shampoo abria a cutícula, a máscara penetrava e é o condicionador que fechava. Mas hoje, com as máscaras mais modernas, não precisa. Graças então, a Deus, é né? isso. Porque vamos facilitar a vida da gente. Haja lugar no banheiro pra guardar, Pelo amor né? de E o isso, tempo viaja, também, isso, né? Porque aí tinha que a máscara tem que ficar não sei quanto tempo. 15 minutos. Não dá. No frio, É. no banheiro, Não tem não dá. condições.
E aí é isso. Então tem algumas coisas. Aí, que nem aí, falando, né, que a gente já falou no começo de dormir, né? Cabelo molhado. Tem outras coisas para dormir que ajudam, que é fronha de seda ou de cetim. Tem aquelas touquinhas, mas que eu falo que é difícil para quem, né? Casado, dormir com uma touca na cabeça. Já não tá fácil. É broxante, né? Aquela É touca, broxante, com aquele negócio que agora eu vi que tu cola aqui. E o creme. E o creme. É um monstro, né? É um monstro, amiga. Aí depois quer transar, né? Não tem como, né? Não dá, né? Toda cagada. Ô, Ná, e um produto que seja um pouco mais caro, mas que vale a pena? Tem? Então, tem uma linha que eu gosto muito, que é uma marca italiana que chama Davines. Tem uma linha deles que chama Oi, que aí tem o shampoo, tem o condicionador, a máscara e o olhinho. Essa marca é muito boa, assim, é difícil alguém não gostar dessa linha específica, assim, ela meio que se adapta a todos os cabelos, assim, hidrata, deixa o cabelo muito bonito. Aí, Kerastase realmente é muito bom, mas não é todo mundo que ama Kerastase. Tem cabelo que acha que pesa, mas aí vai depender da linha que também. Kerastase é aquela coisa, tem de todos os tipos, mas na grande maioria das vezes vale a pena. Tá. Boa E mais uma senhora. dúvida, posso? Por favor. Claro. Um bom shampoo para queda. Então, shampoo de queda é uma polêmica, porque é isso, assim, que nem a gominha, não é o shampoo que vai resolver, Tá. tá? Muita gente fala desse Nioxin, não sei se é assim que Ele é fala. bom. Ele é bom? Ele é bom mesmo. Principalmente agora tem uma. Então, assim, é isso. Então, ele é bom, but, assim, depende da sua queda. Ou do, assim, você tem que estar tratando De outra maneira. Ele vai ser um... O shampoo é um complemento, né? Tá. Não é só usar o shampoo que vai parar de cair e crescer o cabelo. Então, o shampoo não tem esse poder, até porque ele fica pouquíssimos minutos ali em contato com o couro cabeludo. Então, ele não consegue ter esse poder todo, mas o shampoo de queda, ele vai ajudar a fazer uma limpeza boa, às vezes ajuda na fibra do cabelo não quebrar tanto. Então, ele tem uma certa função, mas como um complemento. Mas de shampoo anti-queda, assim, o que eu gosto. Então, tem o Nioxin, ou Nioxin. Tem uma linha deles que chama Proclinical, que é a mais nova, que é mais específica ainda para queda. Então, ela é muito boa e ela tem um sérum que também é bom Tá. dessa linha. Então, tanto o shampoo, o Proclinical e o sérum. E a linha da Vichy, que é uma vermelhinha, que é super conhecida e que também tem fácil na farmácia, que é a Dercos Energizante, que aí também tem o shampoo. E também tem a loção deles, que é muito boa. Não é com minoxidil, essa linha da Vichy tem uma substância chamada aminexil, é um parente aí do minoxidil, mas não é exatamente. Mas ele também ajuda a melhorar e estimular o crescimento do cabelo. Não deixem no banheiro, né? É. Não deixa no banheiro. Guarda. E aí, é isso. E esses dois, ele tem uma cosmética melhor do que o minoxidil. Então, essa de Não deixa passar tão oleoso. não deixa tão oleoso. Então, é mais fácil usar esse. E às vezes, às vezes tomando minoxidil oral, você passa esses tópicos, que aí o resultado é muito bom. Legal. Então tá, gente, estamos chegando ao fim, infelizmente. Que pena, foi Doutora ótimo. Nathalie, muito obrigada. A gente adorou esse papo, duplamente esse papo. Semana que vem a gente conta com Estarei aqui, me aguardem. Para quem não sabe, a gente gravou com a Nathalie há 2 semanas atrás, né? E aí a gente teve um problema técnico e a gente está aqui gravando de novo, mas foi um prazer te receber 2 vezes. Surgiram dúvidas novas. É isso, tá vendo? Foi bom, muito foi bom. bom. Espero ter esclarecido as dúvidas Com de certeza, vocês foi aí. ótimo. E se que ficou bom. alguma dúvida, por favor, siga a doutora Nathalie, é @NathalieHaddad, _dermato. Por favor, nos siga também nas redes sociais, mande esse episódio para sua amiga ou para o seu marido que está puxando o cabelo para frente. Franjudo. Dá essa indiretinha, curte, comenta, dá esse apoio aqui pra gente. E até semana que vem. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Muito bom, gente. Ai, foi demais. Foi bom, né? Foi Que diferente, bom. né? Eu fiquei com um pouco de medo, de tipo, cara, será que a gente vai falar meio que robotizado? Foi né? bom. Surgiram dúvidas novas. Foi legal Foi demais. muito bom. Muito bom. Gente, a gente que tem que bom. abrir a caixinha de perguntas depois pra virem umas coisas tipo. Por que tu não fala essas coisas quando a gente tá gravando, Eu vou escrever um cara? roteiro pra você, Jerusa. Bate bola, jogo rápido. Acho justo. Ela é muito criativa. Ai, demais. Eu gravei. Boa, cara. Eu tenho dúvidas. Olha! Uma dúvida masculina. Muito bem. Vai, Se Gabi. eu for usar óleo de coco babosa, quanto tempo
tempo eu deixo no cabelo? Olha, Olha, Boa uma dúvida pergunta. muito Pelo boa. menos uns 15 minutos. De Qualquer um dos que... dois. Qualquer um dos dois. Ó, vamos fazer. Gabs, repete a E aí? pergunta, vai. Levanta aí, Gabs. Vamos filmar você Chega pra falando cá. e aí a Ana responde, Fazendo vai. vamos lá. Se eu for usar óleo de coco ou babosa no cabelo, quanto tempo eu deixo no cabelo antes de tirar? Pelo menos 15 minutos, deixa no cabelo para eles terem ação. Mas se conseguir de 15 minutos a meia hora, você pode ficar até mais, assim, às vezes passar um tempo maior que não tem problema. E aí depois, sim, você tem que enxaguar e lavar. Mas 15 minutos é o mínimo. Boa, Gabi. Dúvida dos bastidores. E tem máximo ou pode ficar assim, tipo, sem higiênico? Então é isso. 2 dias sem lavar. Passa óleo de coco e vai viver. E vai viver encebada. Vai escorrendo, entendeu? São as veras sinceras, são as veras